Olha, mais de 6 milhões de estudantes fizeram o Enem em 2016 e foi também um ano em que o exame teve um dos piores desempenhos da história, especialmente em linguagem, com quase 1.000 notas zero e um único candidato a atingir a nota máxima, acertando entre 800 e 900 questões. E a redação, Marcelo Matos, continua sendo a cruz. Com certeza, né, Carol? E a gente trouxe uma especialista para falar sobre redação, né? Que é uma verdadeira chaga, né, para o candidato, né? É verdade. Cíntia Chagas já está aqui conosco. Ela que também é colaboradora aqui da Jovem Pan e sempre ajuda a gente a tirar nossas dúvidas. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Obrigada por estar aqui pessoalmente, né? Eu que agradeço, imagina, sempre um prazer. Cíntia, você viu o resultado? 77 pessoas tiveram nota 1.000. Uhum. E é um número que tem caído ano a ano. Ano passado foi 104. Uhum. E foi, enfim, tá? As pessoas... Assim, existe uma discussão sobre se o Enem realmente deveria ser usado para fazer a certificação de quem está no ensino médio. E, portanto, as pessoas que estão prestando o Enem não necessariamente estão ali para sair bem na prova, mas apenas para ganhar o certificado do ensino médio. Portanto, a redação ninguém está muito ligando. Mas tem outras pessoas que estão realmente buscando uma nota boa para entrar numa faculdade. Sim. Como é que você observa desse declínio dos alunos? Bem, no ano passado foram mais ou menos 6 milhões de candidatos, né, que fizeram a redação. Conforme você disse, 104 apenas tiraram 1.000. Eu tive a sorte, o privilégio, ou a luta que foi também, de ter um desses meninos 1.000. Era meu aluno, o Henrique Bastos. Então eu tenho a redação dele, e então eu conheço o Henrique muito bem. Eu posso falar muito bem do caso dele. A redação do Henrique, que tirou 1.000, eu vi que era uma redação extremamente clara, em que ele não usou palavras difíceis, ele não tentou demonstrar um conhecimento linguístico que ele não tinha. Ele usou o quê? Um vocabulário bom, nada demais, porém ele demonstrou um conhecimento cultural vasto. Então, eu acho que isso é um indício, e agora de 104 nós baixamos para 77. Isso é um indício de que, e o Enem, né, se a gente pegar o edital, as competências do Enem, na competência número 2, ele deixa muito claro que o candidato deve demonstrar domínio de outras áreas do conhecimento, isso está escrito lá. Então, o aluno que no Enem apenas escreve bem, ele não consegue alcançar essa nota máxima. Ele precisa escrever bem, ele precisa respeitar a competência número 5, que é aquela que obriga o aluno a dar uma solução para o problema abordado, uma solução que deve ser democrática, compartilhada, que respeite os direitos humanos, que aborde a situação com um apelo de solidariedade. E ele não só deve dar a solução, como ele deve explicar como. Ou seja, escrever bem apenas não vale para o Enem. Mas eu devo pontuar uma outra coisa aqui. Esse total, hoje em dia no Enem, o corretor que dá o total, ele tem que se responsabilizar por esse total. Então, antes disso ocorrer, era muito não muito comum, mas não eram apenas 100, 70. Havia uma proporção muito maior de alunos que tiravam total. Eu, por exemplo, tive muitos alunos que tiraram antes. Depois que o Enem colocou essa regra de que para dar o total para o aluno, o corretor deveria se responsabilizar por essa nota, aí veio, né, esse número, 104, e agora 77. Então, eu não gostaria de colocar a culpa única e exclusivamente no estudante. Eu acho que há aí também uma metodologia diferente. Exatamente. E coloca nesse resultado. Agora, 291 mil tiraram nota zero. A pessoa não deve ter feito nada, né? Ou fez uma... O Enem, para dar zero, ele fala, se você escrever menos de 7 linhas, se você fizer desenhos, se você não respeitar os direitos humanos. Eu estou aqui numa tarefa inglória, porque, para ser bastante honesta, eu não acredito muito no Enem, sabe? Eu acho que uma redação que te obriga a seguir a ideologia dela e a seguir os parâmetros, né? Você tem que dar a solução para o problema
será que muitas vezes aquele tema em questão, ele não seria mais bem abordado se o aluno apenas refletisse sobre a coisa em si? Porque o que eu vejo no meu pré-vestibular é o seguinte, o aluno fala, nossa senhora, socorro, e agora? Eu tenho que achar uma solução, a solução tem que ser assim, tem que ser assado. Então, eu vejo o aluno muito mais preocupado em acertar nesse ponto. E eu vejo esse aluno fazendo isso em detrimento do estudo da língua portuguesa, da gramática e tal. Então, eu me sinto sempre numa tarefa inglória, porque, ok, o Enem tem os benefícios dele, a proposta é muito bacana e tudo, mas até que ponto a gente pode colocar a culpa totalmente no aluno, né? É complicado. Vamos chamar a Vitória Mazaro, que é estudante que busca uma vaga em arquitetura, mas não jornalismo, portanto, e tirou 980 pontos na Parabéns, redação. hein? Oh, parabéns! Vamos lá, Vitória, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Orgulhosa, né? Ai, sim. Você, não sei se estava ouvindo um pedacinho aqui da Cíntia falando, você se preocupou em todas essas coisas, em detrimento da gramática, em procurar temas que você conseguisse encaixar respostas? Como é que foi a sua preocupação maior, levando em conta que o tema foi o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né? Tinha que se falar sobre isso. Bom, a preparação é seguir sempre aos direitos humanos e tentar escrever sempre com muita coesão e clareza dentro do assunto que o Enem pede, né? Uhum. E esse foi o seu segredo, então? Sim, eu acho que um bom texto, ele deve ser claro, né? Porque são várias redações para serem corrigidas, então um texto claro e de fácil entendimento. Isso, posso te interromper? Sim. Parabéns, é isso mesmo, tá? Porque eles têm que corrigir aproximadamente 100 redações por dia. Então, aquele texto cheio de coisas rebuscadas, de construções quase que barrocas, esse texto não é bem-vindo. Isso aí que você falou é muito correto. Sim, eu tentei fazer isso e ter uma posição, né? O que você escreveu em relação ao combate à intolerância religiosa, por exemplo? Bom, eu disse que o Brasil é um país que ele tem uma matriz cristã, né? Então, a população em geral, a maioria, né, é cristã, mas vem crescendo em virtude da nossa diversidade, né, da população, vem crescendo outras matrizes religiosas. Então, o preconceito surge aí e para o combate mesmo é um Estado que não seja atrelado entre políticos e religião, que é algo que infelizmente acontece, né? E propus respeito, que as escolas mesmo promovam esses debates, que a mídia também dê abertura a essas novas religiões, que foi mais ou menos nessa linha que eu fiz a minha redação. Uma pergunta, você colocou aí a mídia como uma solucionadora, as escolas, não foi isso? Sim, E o que mais? Teve mais alguma área aí da sociedade que você colocou? Então, eu coloquei a mídia como uma grande difusora, né, de pensamentos. Então, ela também conscientizar a população de que existem várias religiões e seitas, enfim. E para que a população realmente tenha acesso, né? Que às vezes a gente desconhece e acaba tendo um preconceito, né? Uhum. Mas a partir do momento que isso chega a um nível nacional, que isso possa ser divulgado, a partir daí a intolerância pode ser até amenizada. E nas escolas, como formadora de jovens e cidadãos, eles podem promover debates dentro das escolas sobre todas as religiões, né? Não só uma ou outra. Tá, então você está me dizendo que você colocou, você deu como solução o quê? 2 áreas, não é isso? Assim? Uhum. Então não foram 3? 2. Ok, muito obrigada, porque para mim isso é importante, porque há vários professores que ensinam que só se tira 1000 no Enem se abordar
3 áreas, por exemplo, se você colocasse, sei lá, a igreja aí, por exemplo, né? 3 setores, na verdade, e você colocou 2 setores da sociedade, e você alcançou 980, né? Praticamente total. Então, isso é a prova de que você pode colocar apenas 2 setores, né, na solução e ir muito bem. O negócio é explicar como, né? Sim. Tem muita clareza e precisão, né? Como isso pode ser abordado pela população. Ó, Vitória, parabéns, tá? Parabéns. Que você não quer mudar para o jornalismo, não? Não quero. Obrigada, Valeu, Vitória. Obrigada. E a gente está na linha também com a doutora Cláudia Costin, que é professora da Universidade de Harvard na área de educação, ex-diretora global de educação do Banco Mundial e ex-secretária de educação do Rio de Janeiro e ex-ministra da administração federal do governo FHC. Tudo bem, doutora? Tudo bom, é bom falar com vocês, Carolina, e o Marcelo, e com todos os ouvintes do Radioatividade. Obrigada, doutora. A gente estava falando aqui sobre também essa mudança no Enem, né? E de como ele tem avaliado o ensino médio. E também a introdução o Enseja, né? Vai começar agora a avaliar apenas quem quer concluir o ensino médio, não mais para quem quer entrar na faculdade. Fica, então, centralizado tudo no Enem. Como é que a senhora enxerga essa possibilidade de mudança? Bom, primeiro, nós tivemos um avanço. O Enseja, só para os ouvintes entenderem, era uma avaliação que já existia, que substituiu o antigo supletivo, aquele exame de conclusão para quem já tem 18 anos do ensino médio. E eu achei que foi um avanço passarmos para usar o Enem para essa finalidade. Em tempos de recursos reduzidos, nós vamos ter que voltar a gastar 2 vezes. Eu não acho uma boa ideia. Acho que há outras ideias nas mudanças do ensino médio e do próprio Enem que seriam mais interessantes do que essa. Uma das ideias, inclusive, é fazer a prova de casa, né, no computador. Fazer no computador é uma boa ideia, especialmente porque isso demanda uma prova mais inteligente, né? Porque hoje em dia a prova de decoreba não faz sentido. O Enem já avançou em relação ao antigo vestibular, sendo uma prova que trabalha mais leitura e interpretação de textos, trabalha mais raciocínio matemático em vez de se decorar determinadas fórmulas, mas fazer no computador pode ser uma alternativa interessante. O MEC colocou em consulta pública ideias novas para o Enem, e essa é uma delas, e eu achei muito interessante. E é importante também pensar que no momento em que o Brasil está criando o seu próprio currículo, o currículo nacional, e a gente está muito atrasado em criar um currículo nacional, a gente vai ter que rever o Enem para adequar ao novo currículo que deve estar pronto no fim de 2017 para ser implementado em 2018. Agora, a professora Cíntia Chagas, que é aqui conosco no estúdio, mencionou um aspecto interessante do Enem, que são esses parâmetros, né, que se tem que respeitar para se ter sucesso numa redação, né, Cíntia? E aí, colocando direitos humanos, enfim, colocando alguns ingredientes que, às vezes, limitam os alunos alçarem outros voos, ou ainda ele se preocupa tanto nisso em detrimento da gramática, enfim, da ortografia, e, portanto, deixando o português mesmo, o escrever, né, de lado. O que a senhora pensa sobre isso? Bom, eu vou falar a minha opinião. O Brasil parou de ensinar produção textual nas escolas públicas. Não se dá mais redação antes do ensino médio, o que é uma vergonha. Uma vergonha. Então, não é só que o aluno eventualmente perde tempo com determinados temas. Eu acho interessante que se aborde intolerância religiosa, direitos humanos e tudo mais, porque isso refletiria uma ampliação de repertório do aluno. Mas é importante que se trabalhe nas escolas a prática de produção textual, a prática de redação, desde o Fundamental 1, como se fazia há muitos anos. Hoje em dia, boa parte das escolas públicas, infelizmente, não trabalha mais
de uma forma organizada a redação. E, além disso, a questão do repertório cultural não vem de aulas de repertório cultural no ensino médio. Ela vem da leitura constante. E no Brasil é um país de não leitores, inclusive um país de elites não leitoras. Então, como a gente não lê, o aluno no ensino médio tem que sair correndo para descobrir o que é a abordagem correta de direitos humanos, o que ele refletir sobre coisas que ele deveria estar refletindo desde o começo, lendo livros e aprendendo a ler não ficção. E talvez seja esse um dos motivos mais importantes porque nos saímos mal no PISA em leitura e interpretação de textos, né? Com certeza, né? Muito isso, bem né? falado, muito bem abordado. Porque, na verdade, aí a gente não tem isso né, no comecinho ali, aí e ainda assim pedala na hora de escrever, pedala na gramática, pedala na ortografia e não tem o conteúdo, porque também não foi treinando desde o comecinho, Daí a importância dessa mudança curricular mesmo, né, Cláudia? Sem dúvida. A gente tem que ter um currículo muito mais centrado em desenvolver competência. Desenvolver competência de escrita, desenvolver a competência leitora, o raciocínio matemático, que não é só pegar um algoritmo e fazer 40 exercícios iguais, é saber pensar matematicamente, saber pensar cientificamente, né? Isso faria toda a diferença. E daí porque as notas do Enem em ciências humanas pioraram de uma forma importante dessa edição para a edição do ano passado, por exemplo. Me chamou muita atenção isso. Cláudia, obrigada por sempre conversar conosco e abrir aqui as ideias. É importante. E temos que melhorar a educação do Brasil, hein? Com certeza. Sem dúvida. Sim. A professora Cláudia Costin, da Universidade de Harvard, na área de educação e ex-diretora global de educação no Banco Mundial. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Até logo, um prazer falar com você. Até logo, boa tarde. Um abraço. Qual que é a lição, Cíntia, que você passa para os alunos, que você mais martela assim, durante o cursinho, para que eles entrem na cabeça que redação é importante? E aí, como você disse, você tem essa dificuldade na sala de aula, né? Sim, o cara ela que não explicou aprendeu, muito bem. que não aprendeu lá a raciocinar, ou Não pelo menos aprendeu, formar. não leu, não escreveu. E aí você tem que fazer tudo isso num tempo muito rápido. Bem, vamos lá. O que a Cláudia falou, parece que ela me conhece, íntima, melhor amiga, tá? Porque é isso que eu vivo. O menino chega, né? O meu cursinho é um cursinho de pessoas privilegiadas, que isso fique claro. Eu dou aula para as pessoas que compõem a elite desse país. E o menino chega e fala, professor, eu não sei escrever. Eu falo, como você não sabe escrever? É óbvio que você sabe escrever. E é o que ela falou, ele não leu, ele não se interessou e tal. O que eu faço é o seguinte, que muitas pessoas criticam, inclusive, mas infelizmente ou felizmente é o que dá resultado. Eu crio uma aula mais interessante com piadas, com músicas, com brincadeiras, todos os exemplos que eu dou dentro de sala para tentar fazer com que o menino... Por exemplo, a coesão, você perguntou da dificuldade. Fazer com que o menino saiba usar as conjunções de forma adequada é um desafio. É muito complicado. Então, eu pego a situação do menino, da vida dele, de uma viagem que eu sei que a turma do colégio dele vai fazer no meio do ano. Aí eu brinco... por exemplo, às vezes para dar estratégias argumentativas, eu falo assim, quem aqui vai viajar para tal lugar no meio do ano com o colégio? Aí eu. Qual mãe aqui que não deixou? A minha mãe... Eu falei, então nós vamos agora entender o que é a técnica da argumentação por meio de concessão. E aí eu ensino. Ai, meu Deus, agora todas as matrículas... Gente, todo mundo vai cancelar, né? As mães vão cancelar as matrículas do meu cursinho, socorro! Mas enfim, aí eu ensino o menino a abordar a mãe, o pai, por meio da técnica de concessão, que é uma técnica de argumentação, e ele chega, ele vai pra casa dele, depois ele volta e fala, gente, não é que deu certo? Eu falei, pois é, dá certo na redação também. Então... Aplique, né? O que eu tento fazer é isso, é transformar o português em uma coisa mais lúdica e mais leve para esse aluno. E eu fico entristecida de verdade, do fundo do meu coração, eu fico muito entristecida de ouvir isso. Eu não sei ler.
Ou eu só aprendi com você. E me dá até uma... Eu falo, não, você não só aprendeu comigo de jeito nenhum, porque Tem você todo um passou trabalho, por vários professores aí durante a sua vida e tal. Agora, talvez eu seja a única pessoa louca o suficiente de jogar água pra cima no meio da aula, né? Criar a crase do funk, o funk da crase e tal. E tem dado resultado. Então, a dificuldade maior, eu acho que ela não é nem em si, como eu falei aqui, a coesão, ou fazer com que o menino tenha um arcabouço aí de conhecimento cultural, um repertório cultural. Eu acho que a dificuldade maior é quebrar o paradigma de que a língua portuguesa é chata, de que escrever é chato, de que ler é chato. A gente pode fazer isso e a gente deve fazer isso pelo nosso aluno. E aí vem aquele clichê, né? Se cada um fizer a sua parte. Né? Exatamente. Conseguiremos chegar lá. Amém. Cíntia, obrigada por estar aqui. Cíntia, que também tem canal no YouTube, além de ser consultora aqui da Jovem Pan. youtube.com/Cíntia Chagas. Cíntia Chagas, exatamente. Instagram também, Cíntia Chagas com 2 S, com dicas. Estava agora aqui no... Eu nunca sei se eu tô no 24º ou no 20, gente. Agora no 24º. Aqui, Então tá, estava lá embaixo agora, no 20 gravando pro canal aqui da Jovem Pan. A minha personagem é a Duda, que é uma menina que corrige erro de português aí de todo mundo, que eu criei há 2 anos. E também um novo programa sobre português aqui pra rádio, que ainda não foi ao ar, mas irá em breve. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Obrigada. 4h40.